Quando nós somos iniciantes em algo, é muito fácil a gente se perder com o excesso de possibilidades e também de caminhos que a gente tem. Por isso, no vídeo de hoje, eu reuni alguns pontos que foram erros e também pontos de aprendizado que eu tive lá no início da minha carreira para que você não precise cometer os mesmos. Bom, eu lembro que quando eu comecei a estudar programação, lá no início da faculdade, uma das coisas que eu tive muito um erro assim no iniciozinho foi ficar pulando de tecnologia em tecnologia. Eu, com medo de ficar para trás, né, ver muitos colegas que já trabalhavam na área e que estavam fazendo faculdade ou que tinham ingressado no mercado de trabalho recentemente, eu ficava nesse senso de urgência e nessa pressa para querer aprender um pouco de tudo para ver se eu não ficava para trás. E nessa época foi um ponto que eu vejo hoje que foi um erro que eu cometi de ficar pulando de tecnologia em tecnologia. Primeiro porque eu tive um conhecimento muito raso sobre muitas coisas. E eu vejo que eu demorei muito, principalmente, isso foi acontecer principalmente quando eu entrei no mercado de trabalho, que aí quando eu resolvi seguir em uma linha, em uma linguagem, né, que foi Ruby ali pelos últimos 5 anos. E aí foi o ponto que eu percebi que se eu tivesse lá no início da minha carreira, lá na faculdade, me dedicado logo de cara a uma área específica que seja, né, seja front-end, back-end, mobile, que seja, e definido menos linguagens e menos coisas para aprender ali naquele início, eu teria me tornado especialista muito mais rápido que eu me tornei em certas linguagens. Então eu vejo que isso foi um ponto de erro lá no início e que eu corrigiria se eu tivesse essa noção, né, que eu tenho hoje, eu corrigiria isso lá atrás. Eu provavelmente escolheria uma área para seguir, né? Óbvio que a gente tem que conhecer um pouco de cada coisa para até conseguir fazer essa escolha, mas eu escolheria um pouco mais rápido a área que eu queria seguir, a tecnologia, a linguagem de programação que eu gostaria de trabalhar e focaria mais nela ao invés de ficar pulando de tecnologia em tecnologia, porque isso me deu um conhecimento superficial por muito tempo, ao invés de eu ter conseguido de fato aproveitar uma linguagem, uma área específica para me aprofundar e me tornar especialista mais rápido. Um outro aprendizado também está relacionado com essa parte de se especializar ou ser generalista. Eu sei que no começo da carreira é muito bom que a gente tenha contato com várias coisas, que a gente estude várias coisas, até para a gente ter uma noção geral do cenário, né? Principalmente se você está entrando agora na tecnologia. É muito interessante que você conheça várias áreas, conheça várias linguagens, várias ferramentas, etc. Mas com o tempo ficar muito nessa posição só de generalista talvez não seja uma boa pedida, porque eu percebi que a gente precisa ter esse conhecimento geral, obviamente, mas a gente precisa escolher uma área para se especializar. A gente precisa ter essa noção geral, mas a gente também precisa ter um ponto ali de apoio para falar: isso aqui eu sou muito bom, isso aqui eu me dediquei bastante, e é isso aqui que vai ser a base da minha carreira na tecnologia. Então, escolher uma área específica para você se especializar pode tanto te dar segurança e também te ajudar em entrevistas de emprego, né? Te dar essa confiança a mais para você, de fato, bater no peito e falar: não, eu entendo o que eu estou falando nisso aqui, eu entendo esse conteúdo. Para vocês terem uma ideia, eu já falei isso em alguns outros vídeos, essa área especialista para mim, por exemplo, não é uma linguagem de programação, e sim engenharia de software. Engenharia de software, desde que vocês acompanham o canal aqui, vocês sabem, eu falo de engenharia de software porque é a área que eu estudei, é a área que eu me especializei, é a área que eu trabalho hoje eu sou engenheira de software, e é uma área que eu gosto de estudar, que eu gosto de estar ali sempre antenada, e é a área que eu resolvi me especializar. Mas a sua pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma linguagem de programação, pode ser uma carreira específica, sei lá, ciência de dados, pode ser qualquer coisa. Desde que você pegue uma área para se especializar, isso com certeza vai te trazer muitos benefícios e vai te dar uma confiança extra para você conseguir trilhar a sua carreira mais sólida. E aí, volta daquele ponto, se eu pudesse voltar no tempo, esse era um erro que eu corrigiria. Eu escolheria, talvez um pouco mais rápido do que eu demorei para escolher lá no passado, eu escolheria de fato uma carreira ali mais específica para seguir. Eu comecei fazendo isso com linguagem de programação, e aí eu percebi nos últimos anos, nos 2 últimos anos pelo menos aí, que na verdade eu não quero me especializar de fato em uma linguagem de programação, e sim quero seguir no caminho de ser especialista em engenharia de software. Entendo que hoje a linguagem de programação ela é mais uma ferramenta que vai me ajudar a ser uma boa engenheira de software do que de fato eu ser especialista em uma linguagem X. Então, se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu teria investido desde o início
ao conhecimento de engenharia de software como um todo e me especializado para valer nessa área, ao invés de ficar pulando aí de ferramenta em ferramenta. Um outro ponto que eu deixei passar bastante no início, e boa parte foi também por conta da faculdade, foi a questão de projetos pessoais. Na faculdade eu tinha muitas entregas de tarefas e projetos para fazer, então acabava que muitas vezes eu focava muito na parte de estudo teórico e também nessas tarefas práticas que eu precisava entregar, e eu deixava um pouco os projetos pessoais de lado. E eu vejo que isso lá no início, principalmente, foi um erro muito grande, porque a gente sabe que através dos projetos pessoais, né, ali quando a gente coloca a mão na massa em uma coisa que a gente está estudando, tira aquilo da teoria e coloca na prática, é quando a gente de fato aprende várias nuances, né, principalmente da programação. Então, por exemplo, quando a gente fala de criar um site, a gente não está falando só de aprender, por exemplo, HTML, CSS, JavaScript. A gente está falando aprender sobre segurança, sobre deploy e N outras coisas que muitas vezes só na teoria a gente não vai pegar. Então, com certeza eu investiria em projetos pessoais desde o início, porque hoje eu vejo a importância deles e com certeza eles teriam me ajudado bastante a maximizar a curva de aprendizado. Eu teria aprendido melhor e talvez até mais rápido se eu tivesse aplicado todos os conceitos teóricos da época em projetos práticos. E falando nisso, uma coisa que me pouparia bastante dor de cabeça na época foi ter aprendido segurança o quanto antes. Quando eu comecei a fazer projetos práticos, eu fui muito para a linha de desenvolvimento web, né, desenvolver sites e tudo mais. E na época, quando eu comecei, eu não entendia muito sobre segurança, sobre SSL, todas as camadas, né, de segurança que a gente tem quando a gente fala de desenvolver um site. E hoje em dia, obviamente, pela minha bagagem de quase 5 anos em desenvolvimento web, eu sei que infraestrutura segura é uma das partes principais quando a gente fala de desenvolver site de uma forma profissional. Uma solução como o Como de hospedagem da Local Web, que já vem com SSL incluso, ele é um grande alívio para quem está começando aí projetos de desenvolvimento web, porque ele ajuda a garantir tanto a segurança quanto a confiabilidade para os visitantes do seu site. Então, isso é um ótimo pontapé para começar os projetos. Então, se você está nessa fase de começar a colocar os projetos aí online, principalmente de desenvolvimento web, eu consideraria bastante uma hospedagem que já oferece essa parte de segurança inclusa. Isso faz uma diferença enorme, principalmente para quem está ganhando experiência e quer focar no que realmente importa. Vocês têm cupom de desconto na Local Web, tá aqui aparecendo na tela para quem quiser testar. E também tem mais detalhes no primeiro link da descrição. E o último erro para esse vídeo aqui foi a questão de não ter dado atenção ao networking desde o início da minha carreira. Lá na faculdade, bem no iniciozinho, eu estava tão focada, né, como eu contei para vocês, em obter habilidade técnica, que eu acabei deixando o networking um pouco de lado. Isso mudou um pouco depois de 2 anos de faculdade, quando eu resolvi entrar para a empresa júnior, né? Eu já contei um pouco dessa história aqui, mas se quiserem eu posso regravar esse vídeo e trazer para vocês. A empresa júnior na época foi excelente, porque eu tive contato com o que é uma empresa real antes de estar no mercado de trabalho, e eu também consegui fazer networking com muita gente, né? Tanto da faculdade, professores, alunos, e também consegui ter contato com clientes reais. Então, com certeza, isso assim, deu uma alavancada gigantesca na minha carreira quando eu resolvi dar essa atenção devida para o networking. Então, conhecer pessoas, participar de eventos de tecnologia, a gente, depois da pandemia, a gente teve um grande avanço aí nos eventos, porque tem muito evento online, você não precisa estar no lugar para conseguir ter um networking legal, mas eu recomendo muito, se você tem essa possibilidade, ir a eventos de tecnologia, conversar com pessoas, participar de comunidades. Existem várias comunidades espalhadas, seja no Discord, no Reddit, em vários outros, no Twitter, aqui no YouTube, né, no Instagram também tem. Então, assim, a gente tem muita gente para conversar, a gente consegue alcançar muita gente e essa troca de experiência, ela é muito legal. Desde uma pessoa que te indica para um trabalho, ou desde uma pessoa que te dá uma dica e você tem um insight ali com aquela dica e consegue aplicar na sua carreira, tudo isso é muito valioso. Quanto mais informações de diferentes experiências a gente tem, né, de diferentes carreiras, de pessoas que trilharam caminhos parecidos também, tudo isso acrescenta muito na nossa carreira. E eu recomendaria, se você não investe em networking, investir o quanto antes, porque com certeza isso ajuda muito. Então, se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu teria começado a investir em networking muito antes. Eu teria dado essa importância devido ao network, eu teria participado de mais atividades da faculdade
tinha mentoria na época, hackathons e coisas que eu acabei não participando, eu participei só da empresa júnior, que já foi um grande salto para mim, que me abriu a cabeça para o networking, mas com certeza eu participaria de o máximo de programas que a faculdade oferecia ali, justamente para ter essa visão mais geral e conhecer mais gente, porque isso com certeza dá uma outra visão pra gente de carreira. Bom, eu espero que com esse vídeo, com esses erros que eu coloquei aqui, vocês consigam ter uma trajetória um pouco mais direcionada, perceber se algum erro que você está cometendo foi o mesmo que eu cometi lá atrás, porque dá tempo de mudar essa rota, né? Mudar essa trajetória. Hoje, com certeza, se eu tivesse começando a carreira do zero e tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza esses pontos que eu coloquei aqui no vídeo seriam pontos principais que eu ia atacar desde o início, mas que, obviamente, vem com a maturidade, vem com o tempo de experiência, e por isso que eu quis trazer esse vídeo para vocês, porque eu sei que tem muita gente aqui que está começando a carreira agora, e são pontos que a gente deve sim levar em consideração, ficar atento para não cometer, porque eles podem atrasar a nossa carreira, pode atrasar a nossa evolução. Então, fica aí a dica para vocês de todos esses pontos que foram colocados. Mais uma vez, né, como eu falo em todos os vídeos, se você está assistindo, já trabalha na área da tecnologia, tem algo para acrescentar, você tem algum erro aí que você cometeu na sua carreira e que você acha que pode ser muito útil para as pessoas ficarem atentas também, deixa aqui nos comentários. E lembrando mais uma vez que vocês têm cupom de desconto na Localweb. A Localweb tem várias soluções, não só hospedagem de site. Então, para vocês conhecerem todos os serviços que eles oferecem, primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Se ficou com uma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Um beijo e até o próximo vídeo.